Oi, eu sou o Thales Trigo da Conversas sobre Fotografia. Hoje eu quero falar a respeito de um conceito importante e muitas vezes mal entendido, mal interpretado, que é falar a respeito do conceito de resolução em fotografia. Olha só, a palavra resolução tem três significados completamente diferentes. Existe a resolução ótica, existe a resolução do sensor e existe a resolução da imagem. Agora eu vou falar sobre resolução da imagem, que é o que causa mais confusão. Isso é que geralmente dá confusão na hora que a gente está trabalhando com uma imagem. Então, observa o seguinte, eu tenho essa foto que eu fiz aqui em São Paulo, há uns 15 dias atrás. Eu estava caminhando pelo Bexiga e me deparei com esse jovem aí deitado, dormindo na calçada. Outras pessoas estavam passando, que gerou esse tipo de sombra, e eu fotografei com a câmera baixa, assim, na altura da cintura. Eu não levantei, fotografei e tive sorte. E eu quero falar a respeito da resolução dessa imagem. Para fazer isso, eu venho no Photoshop e entro aqui na Image Size. Meu Photoshop está em inglês, mas tamanho da imagem. Quando eu abro o tamanho da imagem, o Photoshop me oferece essa janelinha, esse painelzinho mostrando o tamanho da imagem. Então, a primeira coisa que eu quero fazer, eu vou colocar a imagem em pixels. Então veja o que a gente tem. Primeira coisa, Image Size, 68,3 megabytes. Esse é o tamanho do arquivo que a minha câmera produziu. Quantos pixels tem essa imagem? 5.976 na horizontal por 3.992 na vertical. Então, isto aqui é o que a minha câmera produziu e gerou um arquivo de 68,3 megabytes. Esses números se repetem aqui embaixo, nesse painelzinho. Largura 5.976, altura 3.992 pixels. A resolução da imagem é aqui, ó. É o padrão que eu uso. A imagem abre com a resolução de 300 pixels por polegada. Primeira observação importante. A resolução de uma imagem digital pode ser dada em duas unidades diferentes, mas só duas. Pixel por polegada, como está aqui, ou pixel por centímetro. Não existe outro tipo de resolução para uma imagem digital. Por conta de uma notação errada que veio do mundo da gráfica, muita gente fala em resolução em D de dado, PI, dots per inch. Mas isso, quando a gente fala de imagem no computador, é um erro conceitual. A imagem digital que a gente observa no nosso monitor tem resolução em pixel por polegada, que é o padrão americano, ou pixel por centímetro, que deveria ser o padrão brasileiro. Por influência americana, a gente trabalha quase sempre em pixels por polegada. Se você quiser transferir para um outro sistema de unidades, pixel por centímetro, você clica aqui e o Photoshop faz a conversão. De 300 pixels por polegada, a gente passou para 118 pixels por centímetro. Então, a primeira observação, DPI é um erro conceitual. Quando a gente trabalha no Photoshop, não existe dot, existem pixels. DPI é um erro conceitual, muita gente fala, a gente tem que estar aberto a isso, não vamos brigar com ninguém por conta disso, mas conceitualmente está errado. A resolução é pixel por polegada ou pixel por centímetro. Eu vou voltar para pixel por polegada, 300. Muito bom, então essa é a imagem que a minha câmera produziu.
Primeiro, na verdade, segunda informação importante. Eu posso desclicar esse botãozinho aqui. Resample, clicado, clicado, desclicado. Quando eu desclico o Resample, o Photoshop passa a oferecer o tamanho da imagem em polegadas, em centímetros, em milímetros e outras unidades. Mas eu vou voltar para o centímetro. Então, a minha câmera produziu uma imagem de 50,6 centímetros por 33,8 centímetros com uma resolução de 300 pixels por polegada. Se eu passar para pixels por centímetro, os números, o tamanho físico da imagem não se altera. Volto para o 300, não muda nada. Mas o que é que acontece se eu diminuir a resolução? Perceba, 50 por 33, resolução de 300. Eu vou chegar aqui e colocar uma resolução de 100. Eu diminuí a quantidade de pixels por polegada. Era 300, eu passei para 100 pixels por polegada. Ora, perceba que o tamanho da imagem, que era de 50 centímetros, triplicou. Note que quando eu abaixo a resolução da imagem, o tamanho físico dela aumenta proporcionalmente. Foi de 300 para 100, o tamanho físico foi de 50 para 150, aproximadamente. Volto para o 300, clico aqui, 300, e o tamanho físico volta a 50 por 33,8. Então, quando eu mexo na resolução com o Resample desclicado, eu troco qualidade, que é a resolução, por tamanho físico. Quanto menor a qualidade, maior o tamanho físico. Mas perceba que o número de pixels que formam a imagem não foram modificados, nem o tamanho do arquivo. Por outro lado, se o Resample está clicado, vou voltar aqui para pixel, ó. Voltei para pixel. O Resample está clicado. Agora eu posso mudar o número de pixels e posso mudar o tamanho do arquivo. Veja, aqui tem 5.976, eu vou passar para 8.000. 1, 2, 3. Veja que o arquivo que tinha 68 megabytes passou para 122. Por quê? Porque quando o Resample está clicado, o Photoshop pode criar novos pixels. Ou, se eu quiser, ele pode reduzir o número de pixels. Estava 8.000, eu passei para 3.000, 2.999. O arquivo que era de 68,3 passou para 17,2. Então, com o Resample clicado, eu posso modificar o número de pixels e, portanto, o tamanho do arquivo. Essa é uma ideia importante e é legal que você exercite esse tipo de situação para que você tenha imagens com o número correto de pixels para a sua utilização. Resoluções maiores do que 300 não interessam. Mais do que isso, o olho humano não enxerga. Então, não há razão para trabalharmos com resoluções superiores a 300 pixels por polegada ou 118 pixels por centímetro. Espero que isso tenha te ajudado. Nós vamos ter outros vídeos e é onde a gente volta a falar em conceitos importantes sobre a imagem digital. Muito obrigado. Até mais.